A comunidade gamer é muito conhecida por ter uma galera meio excêntrica, crítica e insuportável também. E ultimamente tem crescido um consenso estranho dentro da comunidade de que nenhum jogo mais é divertido, de que os jogos estão todos iguais. Mas será que isso é verdade? Hoje em dia parece que ninguém joga mais pra se divertir, e sim pra ficar performando, pra comparar notas, pra vencer uma discussão na internet ou pra justificar um ponto de vista. Os jogos viraram só uma estatística, viraram likes em análise. E a diversão real, que é aquela que deveria ser, foi ficando pra trás. Bom, eu sou a Nelly e eu quero te perguntar, você ainda joga por diversão ou só pra performar na internet? Se você cresceu jogando videogame, talvez você se identifique de quando você ligava o seu console e tudo parecia muito novo, qualquer jogo era uma descoberta, você não se importava com gráficos, se a IA era inteligente, se a lore do jogo era coerente, você só queria jogar. E era assim comigo também. Eu jogava de tudo, jogos piratas que eram sempre bugados e super esquisitos, porém eu me divertia pra caramba. Só que isso com o tempo foi mudando, e atualmente com tantos lançamentos e tanto conteúdo sendo jogado na nossa cara o tempo todo, surgiu uma sensação coletiva de saturação, como se nada mais fosse inovador o bastante e como se a gente já tivesse visto de tudo. E aí, com o tempo, jogar deixou de ser sobre passar um tempo e ser um hobby, virou sobre performance. Você tá numa bolha específica da internet falando mal de um jogo, você não dá chance pra ele. Você não tem uma review positiva do teu youtuber favorito, então não vale a pena você começar a jogar. Hoje você pode assistir uma análise de 40 minutos sobre um jogo e sair repetindo tudo que você viu no vídeo como uma verdade absoluta, sem nem ter jogado de fato. A sua opinião ela já vem mastigada pra você. A experiência pessoal foi trocada por uma régua invisível de aprovação coletiva. Muita gente por aí nem joga mais, só consome análises, rankings e listas. Virou um hobby passivo, você não joga mais pra sentir, você joga pra provar um ponto. Só que, será que os problemas são os jogos? Ou será que a forma como a gente enxerga e se relaciona com eles é que mudou? Da onde que vem esse cansaço? Por que tanta gente que ama videogame hoje simplesmente não consegue mais se divertir com jogos novos? E pra começar tentando justificar isso, um dos fatores é a quantidade absurda de lançamentos. Só em 2024 foram quase 19 mil jogos publicados só na Steam. Isso dá mais de 50 jogos por dia. É impossível acompanhar. E essa abundância gera uma coisa chamada fadiga de escolha. Você abre a sua biblioteca, olha aquele monte de jogo e não consegue clicar em nada. Parece que nenhum vale a pena. E aí vem outro dado interessante, a maioria das pessoas nem joga os lançamentos. Também em 2024, só 8% do tempo do jogo global foi gasto com games lançados naquele ano. A maior parte tá presa nos clássicos, que é a zona de conforto. E isso não é à toa, muita gente sente que os jogos novos não são todos iguais, são genéricos, são previsíveis. E eu entendo, porque muitos deles realmente estão presos num ciclo comercial. São os mesmos estilos, mesmo sistema de monetização, mesmas fórmulas. A própria EA admitiu que os jogos deles estavam entediando os jogadores. Muitas pessoas hoje também reclamam que os jogos estão longos demais. Aquela promessa de mais de 100 horas de conteúdo virou mais uma ameaça do que um atrativo. 75% das pessoas desistem desses jogos com menos de 10 horas. Elas nem chegam a ver o quanto o jogo realmente tinha para poder oferecer. E você soma isso tudo, excesso de lançamento, um hype exagerado, jogos gigantes que acabam cansando os jogadores. E no fim, muita gente já chega no novo jogo com a mente fechada, já tem uma opinião formada por uma review do YouTube, ela já tá entediada antes mesmo de começar. A culpa não é de um único lado, é todo um sistema que condiciona a gente a enxergar jogos como produtos descartáveis e não como experiências. E sendo sincera, eu acho que vai continuar assim. Todo mundo amando falar de jogos, só que esquecendo como é bom você só jogar. E no meio desse ciclo de hype, críticas rasas e de interesse, a gente acaba esquecendo de uma coisa muito importante. Jogos não são só produtos, eles são arte. Eles não nascem prontos de um robô qualquer, eles são feitos por pessoas reais e com criatividade. Cada jogo que você abre carrega um pedaço do trabalho de alguém que gastou parte da vida dela naquilo. A sua soundtrack favorita foi feita por alguém que estudou composição por anos. O visual, seja ele realista, pixelado, low poly ou estilizado, foi desenhado por artistas que viraram noites em cima de um tablet. O roteiro e as dublagens foi escrito por alguém que queria te contar uma história. Um jogo é a união de múltiplos
múltiplas formas de artes. Tudo pensando em uma coisa, que é te fazer sentir, seja medo, alegria, saudade, arrepio, nostalgia, uma vontade de explorar. E quando a gente trata videogame como se fosse só mais uma estatística, a gente respeita tudo isso. A gente ignora o esforço coletivo que dezenas e até milhares de pessoas colocaram a alma naquilo. Nem todo jogo vai ser revolucionário, e tá tudo bem, mas todo jogo merece pelo menos ser visto com esse olhar mais humano, porque no final das contas, ele foi feito por humanos, para outros humanos, para você. E eu quero fazer um adendo nesse vídeo. Antes que pareça que eu tô tentando dizer que você não pode criticar jogos ou fazer uma análise deles, calma. Você pode e você deve. Se foi você que jogou, se foi você que viveu aquela experiência, você tem todo o direito de dizer o que você gostou, o que você não gostou e o que funcionou pra você. Aliás, a crítica, quando ela é bem feita, ela é essencial para que os jogos evoluam. O problema não é a crítica, o problema é quando ela vira o centro de tudo. Quando você começa um jogo já pensando em como você vai falar dele, como vai ser a sua análise sobre ele, quando o seu objetivo vira provar um ponto e não se permitir viver a experiência. Quando você joga com a mente fechada, já esperando o pior daquele jogo, pronto pra você reforçar tudo de negativo que você ouviu dele. A chance de você se conectar com aquele jogo some. Se for pra você jogar alguma coisa, que seja porque aquilo te chamou a atenção, porque você quis testar e explorar aquele jogo. Não porque alguém na internet disse que é o melhor jogo do ano, ou porque ele tem uma nota muito alta no Metacritic e tá todo mundo falando dele. Se em algum momento desse vídeo você se identificou, se você percebe que você anda muito entediado com jogos e que nada mais te empolga e que tudo parece igual, talvez o problema não seja os jogos. E aqui vai uma sugestão. Escolhe um jogo qualquer, um título que você nunca tenha jogado e que te pareceu curioso. De preferência um jogo curto, que não te prometa 100 horas de conteúdo e um combate muito intenso. Algo meio simples, em que você pode fazer sem obrigação, meio relaxado. E você não vai olhar nenhum tipo de review, você não vai procurar nada sobre esse jogo na internet. Você só vai jogar e viver a experiência dele. E aí quando você terminar, você me conta. Você ainda consegue se divertir com jogos? Eu acho que sim, e eu espero de coração que você consiga.